Saudações a todos. Eu vi gente por aí que tava comentando assim: Eu acho que eu vou tentar pegar o laudo de autismo pra pegar todos os benefícios. Tem bastante benefício. Tem desconto de imposto, isenção do imposto de renda, tem como pegar desconto pra comprar carro. É uma maravilha. Eu vou pegar esse negócio fácil aí, vou entrar na mamata, vou ficar de boa. meu amigo, se fosse tão fácil assim, mas não é. E é isso que eu quero explicar nesse vídeo hoje. Eu sei que muita gente fica pensando: mas o autismo tem benefícios. Você pode ser um autista e de repente você tem desconto no imposto sobre a aquisição de novos veículos, tem isenção do imposto de renda, aí tem outras questões, por exemplo, o benefício de ter facilmente uma vaga de emprego, ou ainda vaga de carro e furar fila, e então a vida do autista é fácil. Bom, como autista eu tenho que ser bem honesto, não tem nada de fácil, isso é só um vislumbre, um sentimento de deve ser muito bom, porque não é. Na prática não tem nada disso. É tão complexo e difícil quanto qualquer outro benefício. E eu vou começar do básico. Primeiro, para conseguir a documentação, eu fiz, como eu já falei em vídeos anteriores, sessões por 3 meses e 4 meses com a neuropsicóloga, sessão com um psiquiatra, aí eu consegui o laudo CRM, com esse laudo anexo e mais toda a minha documentação, eu mandei emitir o CPTIA, que é a carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista. Beleza, tranquilo, entrei no site, teoricamente era para ser rápido, né? 45 dias esperando. Resposta: tá, um simples documento. Com esse documento em mãos, o que dá para fazer com ele? Bom, na prática, pouca coisa. Eu vou começar dos benefícios mais simples e aí eu vou escalando. Com o CPT em mãos, com um colar, o CPT pendurado, eu sou um autista, então eu teoricamente não, legalmente eu posso entrar no estabelecimento, tem lá um monte de gente, sei lá, um supermercado, uma fila de banco, então eu vou para a fila preferencial, aquela que existia ali, junto com idosos, gestantes, cadeirantes e tudo mais. Beleza? Na prática, o que eu vejo, sendo autista, aqui em Uberaba, Minas Gerais? O que eu observo? Primeiro, você ter um lugar que tenha fila preferencial, porque normalmente não tem, muita gente não respeita. O caixa tá lá, mas não tem ninguém atendendo. O supermercado tem a fila, a gôndola, o caixa o caixa da fila preferencial, não tem ninguém lá, porque tá faltando mão de obra. Você vai numa fila de banco, fila preferencial, não tem ninguém atendendo. Ou mesmo na UAI, o que chega a ser uma ironia, né? O nosso poupa-tempo, que tem em São Paulo, aqui em Minas se chama UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado. É lá que a gente emite carteira de identidade, segunda via de um monte de coisa. E aí eu fui lá esses dias, todas as vezes que eu fui, caixa preferencial, não tem ninguém. E sim, quando eu fui, eu ainda vi cadeirantes, gestantes, deficientes de todo tipo na mesma fila quilométrica para ser atendido do mesmo jeito. Todo mundo mesmo balaio. Pelo menos o governo nivelou todo mundo aqui, tá todo mundo no mesmo nível. Vai sofrer igual, a fila é a mesma para todo mundo lascado. Brincadeiras à parte. Comecei do começo. A tal fila preferencial que muita gente pensa, eu vou furar fila, não é assim na prática. E quando finalmente você encontra um lugar que você poderia teoricamente usar esse benefício, você chega lá, você vai encontrar dois problemas, duas situações, não problemas, situações. Primeira, o lugar está tão pouca gente, tão pouco movimentado, que nem faz diferença você ir para aquela fila preferencial ou uma fila normal. Não vai fazer a menor diferença. Aqui em Uberaba eu vejo isso.
Supermercados, principalmente, quando tenho caixa preferencial, às vezes não faz diferença os horários que eu vou. Até porque, por uma questão de adaptações que eu tive ao longo da vida, eu sempre busquei instintivamente, sem nem pensar nisso, ir em horários que tem menos movimento, justamente para eu pegar menos fila, para não ficar 1 ou 2 horas numa fila. Então, se eu vou num banco, no supermercado, essas coisas, já vou nos horários diferentes daquilo que todo mundo vai, que é justamente para não pegar o movimento maior. É uma coisa simples, é lógica pura. Então acaba que para mim isso ficou inútil. Os horários que eu gosto e vou em supermercado, por exemplo, aqui em Uberaba, só para vocês terem ideia, supermercado tem que ser dia de sábado, entre 5 e 7 da tarde. 5 da tarde e 7 da noite ali mais ou menos. Aqui eles fecham às 8. Das 5 às 7 mais ou menos. Sábado, nesse horário, quem vai em supermercado? Tá todo mundo se arrumando para bater perna, para passear, para ir numa choperia, num bar. Não. Eu tô lá no supermercado e tá vazio. Tá uma paz. Eu posso escolher o caixa a dedo. Qualquer um que eu for lá tá tranquilo. Então, é esse tipo de coisa. Eu já tinha me adaptado. Já pegar os dias e horários, mesmo aqueles meio do contra, porque eu já não saio muito de casa. Então, um sábado, uma hora dessa, tanto faz, tanto fez. Eu vou no supermercado. E boa, eu não vou sair de casa mesmo, não vou em lugar nenhum, não socializo. Já não mudou nada, eu só otimizei meu tempo e minha rotina. E quando você finalmente fala, não, tá movimentado, eu vou pegar o caixa preferencial. Vou botar o colar, o crachá aqui, a carteirinha, a cipitia no pescoço. Aí você tem que enfrentar os olhares de todo mundo te julgando, questionando, criticando, reclamando, xingando até. Ah lá, o cara não tem a menor cara de autista. Ah lá, tá normal, tá numa fila de bobeira. Entendeu? E aí você tem que enfrentar isso ainda, que é triste, é chato, é desagradável. Se você vê, então é uma situação delicada. E eu particularmente quero evitar essa segunda situação, por isso que eu acabo até evitando caixa preferencial por isso. Porque eu simplesmente, eu vou perguntar pra vocês, eu tenho cara de autista? Aliás, qual é a cara de um autista? Vocês acham que o autista é igual síndrome de Down? Que tem uma cara específica, aquele perfil genético que todos costumam ter? Não tem nada a ver, né? É uma coisa que basicamente é uma deficiência invisível. Ela tá aqui na mente. Beleza, passamos do básico. Ah, eu tenho carro, eu quero estacionar em vaga preferencial. Beleza. Mandei mensagem para o pessoal da prefeitura de Uberaba, fiz a solicitação, encaminhei a documentação. Já começou que o laudo do CRM do psiquiatra que eu tirei, ele não é que ele estava inválido, mas ele tinha um padrão de assinatura que não é usual aqui em Minas Gerais. Aí o pessoal já ficou meio assim, mas esse laudo aqui não tem valor. Eu falei, tá assinado, olha aí no rodapé. Presta atenção que tá aí. A atendente ficou assim, não aceitou. Mas começou por aí. Retroativamente voltando ao assunto, semanas antes eu fui na UAI e solicitei a nova CINS, a Carteira de Identidade Nacional. E aí eu anexei nela esse laudo e na minha identidade já tal que eu sou autista. Ponto. Beleza. Então, eu anexei o SIM para fazer a credencial de estacionamento. E aí sim, ironicamente, foi aceito. Aí a pessoa que estava do outro lado nem questionou, falou, não, pode vir dia tal, você busca ela. E aí, meus amigos, com a credencial de estacionamento eu comecei a ver na prática que outras coisas que não funcionam quando você realmente precisa. Por exemplo, existe uma regra de trânsito do Detran, se não me engano, de que 1 a 5% de todas as vagas de estacionamento de um lugar tem que ter preferencial para idoso, gestante, deficiente e tudo mais. Aqui em Uberaba, assim em Minas, mas eu diria que Uberaba pelo menos, as credenciais de estacionamento são emitidas até então, não são centralizadas. Cada prefeitura emite a sua e tem prefeituras que não emitem. Cidades muito pequenas não emitem. Mas as que têm um tamanho maior, elas conseguem emitir. Curiosamente, cada cidade tem a sua, só que legalmente a credencial de estacionamento tem valor federal. Ou seja, a que eu emiti aqui em Uberaba vale em qualquer cidade. Ela é fora de padrão, cada cidade tem a sua, mas ela
diz que não, se eu posso dirigir e deslocar de qualquer lugar do país, eu tenho que usar aquela credencial em qualquer lugar. Até aí, beleza. E a de Uberaba, ela usa o mesmo símbolo do cadeirante, aquele símbolo tradicional da deficiência física. Então, para todas as deficiências, é o mesmo símbolo. E deixou claro, ó, é autismo, mas você pode usar essas vagas também, não tem problema nenhum. A vaga de deficiente físico é a mesma do autista, ponto. Beleza. Na prática, o que significa? Eu ando pelo centro da cidade, eu não vejo essas vagas pintadas, eu não vejo essas vagas delimitadas. Quando tem gente que simplesmente não se importa, vai lá e para na vaga, não sendo deficiente, porque a lei não protege, ela não existe fiscalização, ninguém se importa. E quando finalmente um lugar tem as vagas, igual o nosso shopping, que eu não vou falar qual deles, mas na descrição vocês vão entender quem é, inauguraram um estacionamento novo. E eu já observei a sacada do pessoal. Eles respeitaram isso. Tem a quantidade de vagas para idoso, gestante, cadeirante, tudo certinho, bonitinho. Só que esse estacionamento fica num piso de difícil acesso, que você acessa por escada rolante ou elevador. Se você parar nas vagas normais, você fica na porta do shopping, sem precisar de elevador, escada rolante nem nada do tipo. Ou seja, se você tem qualquer questão atípica, é uma gestante, é um idoso, é um cadeirante, é um autista, etc., você vai estacionar no pior lugar do estacionamento, porque as suas vagas reservadas estão lá, mas disfarçadas de acessíveis, porque está no pé do elevador. Só que todas as outras vagas normais estão num piso que não precisa de elevador, não precisa de escada rolante. Vocês estão me entendendo? Ou seja, na prática, na porta do shopping, é ali que deveriam estar as vagas preferenciais. O mais fácil possível, o mais acessível possível. Ou seja, é um lugar que não tem nem por que usar essa credencial. É muito mais longe e contraproducente eu usar essas vagas. Talvez eu utilize numa lotação, mas como o estacionamento foi ampliado, cabe tanta gente que não tem nem... Eu não vejo aquilo lotando tão cedo. Não vou citar qual shopping é, porque aqui tem vários, mas deixei no ar essa aí. Eu deixei no ar. Eu não falei nada e talvez eu esteja equivocado na minha interpretação, mas eu observei isso como um autista que observou essas vagas. Eu vi que elas são mais inacessíveis comparado com as vagas normais. Beleza. Já temos essa questão aí. Tá vendo que o básico do básico, a gente tem esses problemas. Agora, escalando a coisa, vamos supor que eu sou um autista que eu quero o desconto para comprar um veículo, porque a lei me permite isso. Não importa o grau de autismo, autismo é autismo. Nível de suporte 1, 2 ou 3, tanto faz, eu tenho esse direito. Beleza, que bom para você. Como diz todo mundo, tem fraude, tem gente que põe o colar e já quer desconto, etc e tal. Então o governo brasileiro, e aqui não é nem... Eu não estou nem falando mal, na verdade eu estou elogiando, infelizmente. Do ponto de vista técnico, o governo brasileiro foi obrigado a tornar a lei mais dura para que seja justa. Ou seja, foi bom que realmente quem precisa tem o benefício. Então você não vai ter, o cara fraudou e aquilo e... o cara nem autista aí conseguiu o benefício. Não, você não vai ver esse tipo de coisa. Ponto. O governo está indo muito bem nessa. Realmente eu posso elogiar. Mas para quem precisa, o caminho é mais tortuoso, não é tão simples. Por quê? Eu falei que eu passei por 4 meses de sessões com um psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Tudo isso para o governo, para você pegar o benefício de desconto de imposto, vai para o lixo. Você não usa. Você precisa fazer um recadastramento, se não me engano, com um psicólogo junto ao SUS, vinculado ao governo, e INSS, dar entrada e fazer tudo de novo. E ali, meu amigo, ele não vai ser muito, digamos assim, ele vai a fundo. E assim, agora eu não tô
isso aqui é uma hipótese. Eu li relatos no Reddit e tudo mais, aqui eu já não estou falando por questão minha, tá? Isso eu li, mas eu não sei como funciona na prática, eu não cheguei a tentar, de que tem casos profissionais, tá? Que acabam olhando para a pessoa, tipo, vou me usar de exemplo, olhou para minha cara, falou, cara, você conversa bem, você se comporta bem, você interage bem socialmente, você vem nas sessões, você desenvolve comunicativamente e tudo mais, então você não é autista. E é isso. E aí? Você vai questionar o quê? Simplesmente ele pode olhar para você e falar, eu não te acho autista. E aí? Porque, sendo bem sincero, o governo vai dar esse auxílio, porque é um desconto bem grande, o desconto pode chegar a 20, 30 mil reais no valor de um veículo, se você realmente tem uma deficiência visível. Um autista que ele mal consegue se comunicar, que ele olha muito para baixo, que ele treme da ansiedade, entendeu? Um autista que ele... Agora eu vou ter que usar os termos que as pessoas usam que eu não acho certo. Autista que tem cara de autista. É um autista que tem uma dificuldade grande de estar ali, de estar interagindo e conversando e resolvendo as questões. É uma pessoa, né, que tem um grau de suporte muito alto. E nesse ponto fica uma linha tênue, porque tem gente que critica no seguinte: é um nível de dificuldade onde o autista ele vai ter tanta dificuldade que às vezes ele nem dirige, ele nem quer ter carteira de motorista, ele não consegue dirigir justamente por isso. Que ele já tem essa dificuldade tão grande que no trânsito ele surta e não vou nem pegar no volante. Ele nem arrisca, ele nem tenta. E tem muitos casos assim de autistas que não dirigem por isso. Seja medo, desconforto, hipersensibilidade, sensorialidade, enfim. Não consegue dirigir, não se dá bem com o trânsito. Por N motivos. Então tem essas questões todas. Se eu quisesse tentar, eu poderia. Mas não é tão fácil. Eu vou ter que fazer tudo de novo, passar meses e meses nessa luta que talvez não dê frutos. Talvez não valha a pena. E tinha uma outra questão para encerrar esse tópico. O governo estava dando esse desconto para carros até 100 mil reais. Pelo menos aqui em Minas. Eu não lembro se é federal ou estadual. E aí você tem o quê? O carro popular mais barato, mais básico, mais simples, custa 80 mil. A gente não tem mais um carro zero que era 30, 40 mil igual antigamente. Então esse benefício já está meio que caindo por terra, já está deixando de ter serventia. Ouvi falar que eles aumentaram esse teto para 120 mil, mas ainda assim, entendeu? Você vai acabar pegando um carro bem básico que ainda, por mais que tenha o desconto, os carros ainda são muito caros. O carro é de 120 mil, beleza, um desconto de 20 mil, 30 mil, ótimo. Mas ainda assim é 80 mil, 90 mil um carro zero. É muito dinheiro para uma família humilde, para um autista que tem dificuldade financeira, que tem dificuldade de trabalhar e muitas vezes está subempregado ou ganhando mal. Porque entra no próximo tópico. Muitos autistas não se encaixam bem no serviço e precisam das cotas, porque eles não lidam bem com o público. E trabalho hoje, ou você é profissional em algo braçal, eu sou um técnico de informática, eu vou ali atendo computadores. Ou você é um cara que é um vendedor de loja, tem que atender o público. E isso é um problema, para um autista isso é um grande problema. Então tem muitas vagas que são PCDs, o autista tá lá, mas ele vai ganhar o salário mínimo, tal, aquela situação. E ainda tem outro problema, que tem empresas que por mais que tenham vagas PCDs, acabam deixando na mão do autista só o que ninguém quer fazer na empresa. Vai jogando, o cara ali dos PCDs é o mais desenvolvido, vamos pôr assim. Porque tem esse negócio também das empresas ficar, eu vou contratar PCD, mas vamos pegar os autistas, porque cadeirante é complicado, porque o cara tem a cadeira de rodas. Ou o idoso é mais lento, tem a questão da idade.
Então tem esse preconceito dentro das empresas. Então eles preferem o PCD porque o autista, porque dos PCDs é o mais normalzinho, vamos pôr assim. Só que como não socializa, é o esquisito. E aí aproveita, joga tudo na mão do cara. As buchas, tudo da empresa joga na mão dele. Vai descarregar um estoque e joga na mão dele. Vai limpar chão, vai, sei lá. Serviço que ninguém quer fazer. E às vezes é estressante, às vezes é desgastante, porque vai ter acúmulo de função. Então vai entrar outras questões que aí depende da empresa também, eu não vou entrar em detalhes, aí já vai ser com a turma do RH e tal que vai lidar com isso. Por fim, ainda tem o famoso LOAS, o PCB, PBC, PCB, que é o benefício de continuado o benefício de auxílio continuado para quem não tem renda. Para um autista que não se encaixou no mercado de trabalho e não tem renda. Para o governo é quase um Bolsa Família, só que para o autista. E caras, a luta é ainda maior. Porque muitos autistas, igual eu, olha para minha cara, você acha que eu ia conseguir tranquilo um benefício desse? Vou ganhar um salário mínimo tranquilo fazendo nada do governo. Sendo que eu já até abri empresa no meu nome, tem até CNPJ. Então nem se eu quisesse eu não consigo. E mesmo quem precisa desse benefício, quem realmente está desempregado, que está em dificuldade e tudo mais, o INSS não é tão bonzinho assim. Já é difícil ganhar o desconto de imposto para carro, mas a questão de ganhar o PBC, o LOAS, é pior ainda. Porque você vai ter a questão de provar a sua dificuldade. E a realidade para muita gente que eu observo, que eu leio nos fóruns, é que o pessoal apela para advogado. Tem que entrar com uma causa contra... Não é contra o governo que fala, agora fugiu o nome. É uma causa para lutar por esse direito. Dizem, tem um termo certinho para isso. Então você tem que estar atrás de um advogado para ele te ajudar a provar a sua dificuldade para o governo te pagar. Então é mais uma dor de cabeça que vai se arrastar por meses e você lá, sem ganhar dinheiro, vivendo de vento, né? Sofrendo, correndo atrás para ter esse tipo de benefício. Então, assim, quando falam, o autista tem benefício, tem isso e tem aquilo. Caras, uma pessoa assim, igual eu, que já tinha uma vida feita quando eu descobri o autismo, pra mim não mudou tanto, porque eu já tinha me adaptado, eu já tinha me isolado, eu já não me importava com as pessoas, com os assuntos, entrosar e tudo mais. Eu já não tinha nada disso. Já tinha me isolado. Eu só dei nome à coisa toda. Eu já fugia de socializar igual o capeta foge da cruz. Simples assim. Mas para quem realmente precisa, brutalmente precisa de todos esses benefícios, seja uma preferencial numa fila, porque só de ver pessoas já dá até um pânico, um meltdown, a pessoa surta, ou para dirigir, ou para estacionar, ou mesmo LOAS, porque ela não consegue trabalho. Enfim, você observa que é uma dificuldade muito grande para o autista, legítimo, o autista com certificado. O autista laudado, devidamente, clinicamente laudado por uma neuropsicóloga e um psiquiatra juntos, não fecha todos os benefícios, não é simples conquistá-los, não é simples tê-los. Então é nessas horas que a gente vê que tem tanta campanha, né? Tem tanta campanha do governo pelo autismo e tentar trazer benefícios e professores e instituições e tratamento e tal. Mas você vê que é uma luta muito grande. Eu que tô aqui como autista tentando ajudar como eu posso, dentro das minhas limitações, né? Seja com esses vídeos, com informações, ajudando amigos, dicas e tudo mais. Eu observo quanto que esse micro-universo do autismo, ele é gigante e carece de recursos, de suporte, de apoio. Muitas vezes, muitas áreas e aspectos negligenciados. Nem tudo funciona quanto gostaríamos. Então,
Resumidamente, é um grande preconceito as pessoas dizerem que um autista consegue um benefício do governo, ganha um salário mínimo e não precisa trabalhar e tem desconto em carro, etc. Não é essa fantasia toda que vocês estão pensando. Não é tão simples. É uma luta você conseguir conquistar isso e provar para o governo que você realmente precisa daquilo, que você realmente tem essa dificuldade. E muitos autistas que estão aí do outro lado desse vídeo me assistindo, podem deixar nos comentários o quanto que isso é difícil. Para quem está procurando o suporte, a ajuda, seja com um simples documento, uma credencial de estacionamento, que pode ser difícil de conseguir, às vezes a sua cidade não emite, até o tal do LOAS ou desconto de imposto em compra de novos veículos. A dificuldade existe, não é simples. E muitos correndo atrás, com o laudo na mão, procurando, desejando, querendo, precisando, para ser mais objetivo, não conseguem quanto poderiam. Então, digamos que essa fantasia, essa imaginação de tem muito autista que só põe o colar e segue a vida, não. Não é tão simples. Não é tanto quanto se imagina. Se você tem um universo, um microverso, se você tem um microverso aí de 2 milhões de autistas em média no Brasil, de 2 a 3 milhões no Brasil, pode pôr aí uma quantidade ridícula de, 10 mil, 15 mil pessoas espalhadas no Brasil inteiro, que pode estar usando do jeitinho brasileiro de fingir que é autista para tentar algum benefício. Financeiro, não vai ter. Podem ficar tranquilo, o governo está bem fechado nessa, não dá esse benefício para qualquer um. E se for um benefício assim de furar uma fila, vai ser o máximo que ele vai conseguir. E olhe lá. Bom, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Falou e até a próxima.